Não podemos fugir à realidade que somos a eterna criação de Deus. E estamos dentro de um vórtice que nos conduz à eterna ignorância, mas que nos permite criar forças espirituais ou psíquicas, ceticamente falando, para retornar à esfera da consciência superior, onde a luz é inexorável, algo que escapa ao caos, mas jamais escapará ao supremo poder universal, sendo este poder digno da essência divina. Em dado momento da humanidade, onde a evolução de determinada civilização oscila entre a ordem e o caos, podemos dizer que a luz é a chave para que tenhamos direções distintas em nossa instância arbitrária, onde somos livres para decidirmos qual caminho será o meio de nossa evolução. Nessa circunstância, devemos analisar com bastante cuidado o significado contido no meio, algo que nos permite viajar através de um caminho que corta exatamente duas dimensões através daquela que vivemos. O caminho do meio é aquele que muitos seguiram para alcançar a libertação espiritual, alcançando o nirvana mesmo preso à matéria, recebendo a luz mesmo na escuridão e adquirindo conhecimento mesmo sendo escravo da ignorância. Assim, obtivemos a glória e a graça, a força e a esperança que nos conduziram ao objetivo daquilo que conceituamos evolução. Mas, no entanto, a evolução seria apenas uma série de transformações inconscientes ou seria algo além da matéria? Espiritualmente, evoluir pode estar associado a transcender, pois algo de dentro da alma foge ao aspecto material e passa a obter informações espacial e dimensional de um multiverso que somos capazes de compreender. Após atravessar esse processo evolutivo, aprendendo os novos conceitos da dinâmica de um novo modo de compreender o universo, estamos rumando e evoluindo novamente, procurando a localização aeroespacial do novo mundo, da nova dimensão espiritual. João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que seria o renascimento? Seria parte da evolução ou simplesmente um ponto inicial de um nível superior daquilo que dizemos ser o processo evolutivo? A transcendência da alma ao espírito, tornando o corpo uma parte mais sublime, invertendo o processo alquímico da alma sobre a matéria, e essa reversão produz a luz interior, a mesma que cura, ilumina e guia os nossos pensamentos ao topo da hierarquia do conhecimento e da sabedoria, reintegrando valores para que possa ocorrer a renovação de nossas ideias e pensamentos. Quando nos perguntamos sobre esta realidade da renovação de nossas ideias, podemos atribuir a resposta que o oráculo para os nossos questionamentos se encontra em nossos atos e na fluência de nossos próprios pensamentos. A realidade é meramente uma capacidade de reflexão e organização da nossa própria alma, esta que está dentro do âmbito psíquico do conhecimento moderno. Portanto, para que possa haver uma renovação de ideias e na nossa capacidade mental de ação e reação no nível de consciência superior, é necessário que haja o renascimento, pois o renascimento é o arquétipo magnificente para que a transformação seja positiva e que a nossa alma tenha a ligação com a fonte do Espírito Supremo, onde flui a água cristalina que alimenta o Espírito Eterno. Esse renascimento, feito através do batismo ou de qualquer outra cerimônia espiritual, é o ponto fulminante para a morte do ego, o eu que deseja deixar para trás, fazendo com que a sua alma se transforme e se eleve ao mais alto grau de poder e ascensão espiritual. Essa elevação é sumamente importante para que outras almas possam receber a luz ainda no plano material. Por isso, quando qualquer um de nós somos realmente iluminados por essa consciência maior que se manifesta através dessa luz interior que flui a partir da origem da matéria biológica em nosso ser, devemos entrar em contato com essa consciência manifesta através das energias que ingerimos para agradecer e propagar a energia de volta para o universo, pois a luz que alimenta a nossa alma precisa ser irradiada para todos os outros seres que buscam a iluminação. João capítulo 3, versículo 5. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é nascer do amor. Entrar no reino de Deus é se tornar espiritualmente evoluído,
é ser a fonte de luz, ser o rio que flui água pura e irradiar a energia cósmica de Deus para todos aqueles que vivem nas trevas. É saber onde existe o caos e levar a ordem com a iluminação divina. O que Deus tem para nos dar é exatamente aquilo que nós temos para dar aos demais. Atualmente, a humanidade esbarra no conceito daquilo que é Deus, sendo que este conceito sempre será impossível de ser dado, pois cabe à nossa mente iluminada projetar uma imagem para Deus, imagem esta que é livremente permitida à humanidade. Podemos pensar em Deus como o próprio homem e também podemos imaginá-lo como a natureza em si. Se somos dotados dessa capacidade inventiva de poder pensar e criar a imagem de Deus em nossa mente, por que não fazê-lo? Se é desse modo que nos conectamos ao divino, não há por que impedir que a criatividade floresça. Mas existe algo essencial na criação de imagens para que possamos estar conectados a Deus. Devemos pensar em como os outros irão interpretar essa imagem. Devemos ser cautelosos em desenhar o formato divino para que demais culturas não venham denegrir a própria crença por conta de uma imagem que seja contraditória ao que Deus realmente é. A interpretação dos egípcios realça em primeira instância a forma como deveríamos receber a humanidade e refletir as entidades divinas que habitavam o nosso planeta antes do homem adquirir a palavra. Para que as próprias entidades pudessem nos conectar ao Deus Supremo e essa hierarquia perfeita de múltiplos deuses entre os homens pudesse ser respeitada, as energias da natureza se manifestavam e coloriam as imagens formadas pela mente do homem antigo. Tendo em mente essa ilustração de como os antigos interpretavam o que era o universo, repleto e preenchido com deuses, o aspecto masculino, feminino e andrógeno, podemos entender a iluminação dos escravos hebreus, que se tornaram adeptos do conhecimento do alto sacerdócio imperial e faraônico retido pelos egípcios, quando Moisés pôde ser infiltrado por uma intervenção divina, remodelando a forma como Deus era imaginado e sendo ele propriamente iluminado pela alta hierarquia divina, condicionou o povo hebreu à iluminação do Espírito de Deus. Essa iluminação condicionou aos homens uma conexão direta com o Deus Supremo, sem haver necessidade de intermediações com os espíritos da natureza, que eram considerados deuses potenciais por outras doutrinas religiosas e culturas semelhantes à cultura egípcia. Os inúmeros deuses que dominavam a mente mágica do ser humano ainda reinam em nosso planeta, mas de forma distinta de como reinavam antigamente. Nos dias atuais, a história de deuses e heróis são tratados com respeito, sendo parte de uma literatura riquíssima que preenche inúmeras lacunas na história da humanidade e no inconsciente humano.